Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre o caso que ocorreu agora de um executivo de uma grande empresa, dona de planos de saúde, o Brian Thompson, que foi executado nas ruas de Nova York. Bom, o assassino foi preso, foi identificado como o Luigi Marnicone, que é um jovem pertencente a uma família de classe média alta norte-americana, tá? E o que chamou a atenção foi o motivo do Marchione, né, o assassino, ter executado o executivo. E o argumento tem muito a ver com a questão dos planos de saúde, que nos Estados Unidos eles são caros e não oferecem um serviço adequado à população, visto que nos Estados Unidos você não tem um sistema público de saúde como tem aqui no Brasil. Então lá a pessoa tem que pagar realmente para ter um serviço adequado. Só que esses serviços eles são muito questionados, né? Quem na verdade paga esse serviço nos Estados Unidos se sente assim meio que injustiçado, porque são serviços caros, é um plano de saúde caro e que não oferece uma série de benefícios e serviços em si. Então, o assassino, né, o Luigi Marlicone, ele acabou usando esse pretexto, esse argumento para matar o executivo. Depois da sua prisão, houve uma espécie de comoção por parte de muitas pessoas no sentido de olhar para o assassino, por Marlicone, como se fosse uma espécie de herói. Nós sabemos que ele não é o herói. Ele matou uma pessoa. A gente sabe disso. Entretanto, começa a partir daí então uma espécie de um paradigma, né, do vilão herói, que é uma coisa realmente cada vez mais comum hoje em dia, né? Pessoas que cometem ações violentas com um argumento ou com justificativas de caráter social, né? Tem muito essa perspectiva. E isso é uma coisa muito comum hoje em dia, tá? Principalmente, se tu analisar com calma, vamos verificar a situação aqui na arte. Durante muito tempo, os filmes de Hollywood, né, as séries, sempre falavam sobre o vilão. Aquelas histórias que hoje são tanto maçantes e muitos acham até chatas, né? Aquela coisa, por exemplo, do bem contra o mal, né? Aquele discurso maniqueísta que vem de Maniqueu, que é aquela ideia de que assim, de que um herói, né, lutando contra os vilões e de que o vilão, ele um belo dia acordou vilão, né? Como nas animações da Disney, né? Aquela coisa, por exemplo, da luta do bem contra o mal. Essa fórmula, ela sempre deu certo na arte, principalmente nos filmes de Hollywood, só que hoje não está dando mais certo, né? Aqueles filmes, por exemplo, onde você tem, por exemplo, vou pegar aqui Top Gun com Tom Cruise, onde você tem o herói, a ideia do nacionalismo norte-americano, e do outro lado os vilões, né? É uma fórmula que não está dando mais certo. As pessoas acham isso enfadonho. Aí pode dizer assim, Nelson, por que isso tem a ver com a questão aqui da execução desse executivo em Nova York? Por incrível que pareça, se tu analisar com calma, as pessoas hoje, elas começam a ter uma identificação com supostos vilões ou com vilões, né, que tem sempre um discurso de caráter social, psicológico, alguma coisa assim. Porque ninguém nasce vilão. As pessoas, elas se tornam. E vamos pensar também uma outra situação aqui importante, né? Muitas pessoas, muitos indivíduos ditos chamados de vilões, tá? Na cabeça dessas pessoas, eles entendem que estão fazendo a coisa certa, como é o caso do Luigi Marchione, o assassino, né, do Brian Thompson. Quer dizer, eu estou tirando a vida de alguém porque eu entendo que esse cara aqui tem que morrer, porque ele faz parte de uma corporação que é dono de planos de saúde, que exploram as pessoas, tá? Então existe um discurso em volta. E esse discurso, muitas vezes de caráter social, acaba o quê? Permitindo que muitas pessoas na mesma condição comecem a se identificar. É só lembrar, por exemplo, de filmes como, vamos pegar aqui o caso de um filme, Coringa. Para quem assistiu o filme Coringa, a gente sabe muito bem que, tradicionalmente, desde muito tempo, a gente sabe que Coringa, o personagem, né, grande vilão e grande inimigo do Batman, ele é por si só
um sociopata, um psicopata, é uma pessoa que tem distúrbios, é uma pessoa que tem problemas. É um vilão legítimo e convicto. Algo mais ou menos assim. Mas quando você assiste o filme Coringa, você percebe que tem toda uma condição social e psicológica que leva o Coringa a esse estado. Então é como se fosse uma justificativa, quer dizer, as pessoas elas não viram, não é aquela coisa do tipo, hoje eu acordei vilão, né? Hoje eu me tornei vilão. Não, existe todo um discurso em volta. Então essa relação, esse modelo é cada vez mais atraente nas histórias. É por isso que os filmes e séries que hoje a gente verifica na indústria cultural aborda muito esse modelo, tá? Que acaba chamando a atenção. Por exemplo, assim, pô, por que o cara chegou nesse ponto? Por que eu posso chamar esse cara de vilão? Ou será que, na verdade, ele é uma vítima das condições sociais, como o filme Coringa mostra? Então as pessoas elas vão se identificando com isso. No caso do Luigi Marconi, o assassino do executivo, parte muito disso, porque as pessoas começam a olhar e ver assim que ele tem um discurso, e um discurso de caráter social, lutando pela opressão por parte das empresas de planos de saúde, que nos Estados Unidos na verdade, não oferecem um grande serviço. Então você tem o que? Uma justificativa. A partir disso, então, as pessoas começam a pegar isso para si. E a coisa é tão forte, a coisa é tão significativa que tu vai perceber uma coisa curiosa. Por exemplo, já estão fazendo vaquinha virtuais para arrecadar fundos para a defesa do assassino, né, do Luigi Marconi. Tá? Aí tu pode dizer assim, pô, mas como as pessoas fazendo vaquinha para poder defender um assassino? Que absurdo, tá? Não sei o quê. Aí vem a questão. Não é matar por matar. O indivíduo não foi lá e tirou a vida do executivo só porque pô, hoje eu estou com vontade de matar alguém. Ele tirou a vida de uma pessoa, né, usando essa justificativa das condições, dos serviços ligados aos planos de saúde nos Estados Unidos. Quer dizer, aí quando algumas pessoas elas percebem que estão insatisfeitas com o serviço de plano de saúde, atrelado que é um serviço caro, né, elas começam de alguma maneira a se identificar com a causa do assassino, tá entendendo? Então é uma mudança de perspectiva, é um paradigma do vilão que vira herói, tá? E isso é cada vez, por incrível que pareça, isso é cada vez mais comum, porque tu vê isso na arte, tu vê isso na indústria cultural, tá? Esse modelo, tá? Que se caracteriza muito nesse aspecto. E vamos lembrar que esse modelo, ele é um modelo que se expande ao longo do tempo. Por exemplo, tu tem coisas como a jornada do herói, que é muito usado, por exemplo, em filmes, em séries, né? Ou então a ideia maniqueísta, né, que vem de Maniqueu, que é aquela coisa, por exemplo, do bem contra o mal, que são coisas que estão se perdendo, quer dizer, são coisas que estão perdendo força dentro da indústria cultural, tá? E que é um modelo da grande mídia, como dizia a escola de Frankfurt, né, que mencionava justamente essa questão da grande mídia, da indústria cultural, alguns autores como Adorno e Horkheim, né, que criaram inclusive esse conceito de indústria cultural. Esse modelo ele é muito forte, tá? Mas ele é um modelo que tem tudo a ver com o sentimento da população. Hoje o sentimento é um pouco diferente. Não se usa mais essa ideia do discurso do bem contra o mal. É uma coisa meio maçante. As pessoas querem saber o porquê aquele vilão se tornou vilão. Então existe uma justificativa em volta daquilo. É por isso que pode perceber que séries e filmes começam a abordar, começam a falar sobre histórias de vilões, mas mostrando como o indivíduo chegou naquela condição. De novo, quando você vê um filme como Coringa, né, tu tem um exemplo bem claro de que um indivíduo que passou por toda uma condição de injustiça social, de pobreza, de desigualdade, para chegar naquele ponto. Então, é quase que dizer assim, olha, isso aqui não é uma ação, isso aqui é uma reação. Né? Então tu tem uma ideia muito nesse sentido. Tem um sentido ideológico? Tem. No caso do Luigi Marconi, o assassino do executivo, é uma coisa muito nesse sentido. Porque na hora que ele diz por que ele está fazendo isso, né, ele acaba ganhando simpatizantes que estão numa condição de pobreza, de miséria e desigualdade e são explorados
planos de saúde, tá? Então é mais ou menos nesse aspecto que a gente tem que avaliar nessa situação. Não é que as pessoas elas naturalmente são malvadas ou são cruéis. Existe um discurso e esse discurso acaba criando uma simpatia, porque eu crio uma empatia para um cara, mesmo para um assassino, por quê? Porque eu me encontro na mesma condição em que ele se encontra. E eu estou tão indignado quanto ele. Então o vilão começa a ganhar contornos de herói. Então é importante frisar que eu não estou justificando o assassinato do executivo. Não, eu estou só fazendo uma análise de como é essa perspectiva hoje em dia. É por isso que tu vê o quê? Uma vaquinha virtual, né, arrecadando dinheiro, já estão falando em 400 mil dólares, algo mais ou menos assim, para poder ajudar o assassino na sua defesa. Então tu percebe que essas pessoas que estão fazendo isso, elas não fazem isso porque elas são sádicas, porque elas são psicopatas, né? Ou que elas são desorientadas. Elas começam a se identificar com a causa do assassino, né? Essas situações, elas são cada vez mais comuns. Então, se na indústria cultural tu vê isso, pode ter certeza que no meio social isso vai se tornar cada vez mais comum, ao ponto de pessoas se identificarem com um assassino. Porque não é o matar por matar, é mais ou menos isso é o discurso, é criar uma justificativa, muitas vezes de condição social, em que as pessoas acabam se identificando para poder chegar então ao finalmente à execução de uma pessoa. É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.